Olá, seja bem-vindo ao canal Análise Católico. É uma alegria estarmos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus, inspirar Senhor as minhas ações e ajudar-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, com alegria, sexta-feira depois das cinzas, a cor litúrgica é o roxo, ou também pode ser usado o vermelho. Hoje se comemora o dia de Santa Perpétua e Felicidade. Elas morreram mártires e você se lembra desses nomes porque elas estão lá no cano romano, na leitura eucarística número 1, que geralmente é lida em alguma festa solene da igreja. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, estamos na quarta semana do Saltério. As leituras de hoje, elas nos remetem a meditarmos um pouquinho sobre o jejum. E aí já faço uma pergunta aí, você já fez algum jejum nessa quaresma? Começamos quarta-feira de cinzas, hoje é a sexta-feira, é um dia que durante todo o ano é recomendado se fazer jejum. E também, se você puder, o máximo que você puder durante a quaresma, não precisa só ser sexta, pode ser quarta, pode ser segunda, pode ser domingo, né? E acaba que eu queria falar um pouquinho com vocês, porque muitas pessoas às vezes olham algumas explicações de algumas pessoas e tiram conclusões equivocadas a respeito de jejum. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, você escutou uma pessoa falando assim que não adianta eu fazer jejum se eu continuo falando mal do próximo. Não adianta eu fazer jejum se eu continuo cometendo pecado contra a castidade. E começa a pessoa falando, é como se ela falasse assim, jejum de nada adianta, porque você vai continuar pecando. Mas aí você está entrando no fermento dos fariseus. Você está entrando ali naquela brecha onde está errado. Porque talvez para aquela pessoa, ela vê a hipocrisia de algumas pessoas que fazem jejum só da boca para fora. Aquelas pessoas que só querem ser vistas porque estão fazendo jejum, mas não estão fazendo o verdadeiro jejum, que é o verdadeiro, aquele jejum que sai de dentro do coração. Aquele que você faz para Deus. Porque aqui no Evangelho, eles perguntam a Jesus, por que seus discípulos no jejum? E aí Jesus fala, mas como que os meus discípulos vão jejuar se eles estão com noiva? Eles não estão de luto. E aí a gente entende o seguinte, porque Jesus fala, depois quando eu for tirado de vós, aí eles jejuarão. Ou seja, Jesus, hoje na sexta-feira, é como se a gente lembrasse a paixão de Cristo. E o que aconteceu durante a sexta-feira da paixão? Jesus tinha sido arrancado do meio deles. Na quinta-feira, Jesus instituiu a Eucaristia, foi aquele dia solene que Jesus, ele realmente mostrou para os discípulos que eles ia se transformar em pão para a salvação deles. E aí na sexta-feira, né, ele foi preso e ele ficou longe dos discípulos. E aquilo ali é hora da gente na sexta-feira meditarmos a respeito do que foi essa Via Crucis de Jesus, como que foi sofrido essas 12 horas que Jesus passou, né, aproximadamente, mais ou menos, na prisão, que ele subiu para o Calvário, a crucifixão. A gente tem que pensar a respeito disso. E agora eu te pergunto, se você realmente quer meditar a respeito da paixão de Cristo na sexta-feira, e aí você fala assim, não, eu vou meditar profundamente. Se você pegar e começar a meditar e falar assim, eu vou fazer o jejum, toda vez que você der uma fome, você oferece essa fome por reparação de um espinho da coroa de Jesus. Meu Jesus, me dá força aqui porque eu quero comer, mas eu não vou comer em reparação. E aí você vence essa fase. Aí depois você lembra de Jesus tupicando, Jesus caindo. Você lembra da Verônica com um lenço secando o rosto de Jesus. E você vai meditando. Cada vez que você sentir fome, em vez de você comer, você medita. Aí sim você está fazendo o verdadeiro jejum. Você está entrando no mistério da encarnação. Você está lembrando do mistério da crucificação. Você está passando pela história de Jesus. É isso que nós devemos fazer, porque aí nós vamos aprofundando mais, aprofundando. E aí um dia nós vamos entender e começar a vencer os pecados que aquelas pessoas que são hipócritas, que é falado na primeira leitura, em que também veio o jejum de uma outra forma, elas não entendem, porque elas não conseguem mudar o seu jeito de pensar. Mas você vai conseguir imaginar e conseguir mudar aquelas coisas. E quando vir aquele pensamento de falar mal dos outros, você já vai saber como lidar com ele
e já vai pensar em outra coisa. Quando vem aquela vontade de pecar contra o sexto mandamento, você vai, opa, peraí, eu posso vencer. Eu consigo frear minha boca, eu consigo parar de comer, então eu consigo parar de pecar. O intuito do jejum é isso. O jejum é uma força espiritual para nós vencermos os nossos pecados. Então, não é aquilo que a gente tem que olhar para que dá errado no jejum do outro e também falar, ah, eu também não consigo. Não, faça a experiência. Faça igual eu falei. Deu fome? Medita a respeito do mistério. Qualquer coisa que tiver te vir à cabeça sobre Jesus, pensa sobre isso e oferece esse pensamento como reparação. Tenho certeza que o seu jejum vai ser muito belo, muito bonito. E também, né, você vai meditando todos os dias, a quaresma inteira, ela é toda voltada a isso, a gente pensar em Jesus. E aí, quando chegar no domingo da ressurreição, meus irmãos, tenho certeza que o domingo da Páscoa você vai ser a Páscoa mais feliz da sua vida. Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. É nóis, valeu!